Oi gatões e gatonas, tudo bom com vocês? Eu vou falar rapidão, dando algumas dicas de como você passar no Enem de última hora. Primeiro eu vou contar minha história rapidinho. O meu sonho era passar em medicina, mas infelizmente minhas notas nunca deram. Eu já fiz cursinho e tal, talvez algumas pessoas vão falar, falta disso, falta daquilo. Pode até ser, mas enfim, não é que eu desisti de um sonho, mas eu apenas adiei ele. Queria um novo sonho, que agora terminei esse meu curso de engenharia elétrica. Então, mas o que acontece? Eu não vim aqui falar do meu curso, eu vim falar de como eu consegui passar de última hora. Claro, eu tenho algumas experiências de Enem anteriores, mas o que me fez passar para engenharia elétrica nesse último, com ampla concorrência, não com cotas, foi o único ano que eu não estudei pro Enem, o único ano mesmo. Ano passado, o ano de 2014, eu trabalhei muito, fiz muitas ações que eu trabalhava, enfim, tive várias coisas que me interferiram, que eu não tive como, não é nem que eu não tive, que eu, em vez de estudar, me desfoquei dos estudos e fui fazer outras coisas. Mas o que acontece? Foi o ano em que minha nota foi melhor. Agora, o porquê? Eu havia começado a estudar para concurso público. Claro, não tem muita coisa a ver, a não ser mais matemática e português, algumas coisas que tem a ver. Não tem, é um foco completamente diferente com curso de Enem, de vestibular. Então o que acontece? A única coisa que eu estudei no ano passado foi para concurso público. Mas nos anos anteriores também tinha tirado uma nota, mas não que tivesse dado eu passar num curso que eu considero bom ou que eu me qualificasse dentro ou que eu desejasse. E aí o que foi que eu fiz para que me desse um impulsionamento no Enem? Eu lia bastante, mas assim, tu pegava, lia livro, não. Se eu falar que eu lia livro, eu tô mentindo. A minha primeira dica é: leia bastante, mas tudo aquilo que tem a ver com... tem a ver com matéria, não? Leia matérias interessantes, até porque o Enem é muito voltado para isso, para a sociedade, para o dia a dia, para fatos que acontecem no dia a dia. Então, o que acontece? Várias coisas que eu li caíram no Enem. Eu não vou lembrar os certos temas agora que eu lia, mas tipo assim, eu entrava em sites que eles gostam de botar bastante, mas não era proposital, era mais do dia a dia. Minha página inicial da internet é o UOL. Então, quando eu entrava ali, sempre apareciam as notícias principais. E eu ia lá em educação. Eu ia em educação, às vezes tinha esportes. Enfim, claro que esportes vai falar mais de placar, de futebol, alguma coisa assim, mas tem outros fatos importantes. Tem lá a página Educação, que sempre tem umas dicas interessantes. Às vezes eu ia lá, resolvia alguns probleminhas. Eu fazia bastante pesquisa de fato. Pesquisa não, eu lia bastante coisas que envolvem o dia a dia, que envolvem a sociedade. O Enem é muito voltado para a vida social, para, enfim... Eu não sei, talvez eu esteja falando besteira, mas foi isso que me ajudou. Eu lia bastante. E fora isso, por uma boa redação, claro, eu não tirei 1000 na redação, mas eu tirei minha nota de 800. Não foi 1000, mas foi boa para quem não tinha estudado, nem para redação. Enfim, foi uma nota relativamente, que eu acho, boa. Não foi a pior nota, né? Mas foi uma nota até mais ou menos, que me ajudou bastante na hora do resultado final para eu poder ser aprovada. Se ler, vai trazer informações, às vezes você vai ver umas palavrinhas certas, corretas, e aí tu vai lá, pega aquelas palavras-chave, bota ali, pesquisa no dicionário que significa, se tu não entender. Ou então vai atrás mais a fundo de um assunto que tu achou interessante, fatos importantes. Antigamente eu lia bastante Veja, só que aí ficou muito pejorativo com alguns assuntos, alguns temas. Eu não tô criticando a revista, tá? Mas ficou muito pejorativo com alguns temas referente à política, a crise de não sei o que. Teve a crise da água de São Paulo, que várias pessoas disseram que ia cair. Enfim, teve várias coisas, só que muitas coisas que as pessoas falam que vão cair na hora não cair, o que acontece? Você se ferra, isso mesmo. Que foi o caso que aconteceu comigo alguns anos atrás. Mas assim, faça cursinho também, faça essas coisas que vão te auxiliar, claro, no momento nenhum eu tô desestimulando, mas eu tô dando uma força pra quem não fez. Não quer dizer também que porque tu não fez, tu vai passar, claro que não. Eu não fiz, graças a Deus passei, talvez foi sorte do destino, talvez foi Deus que me abençoou, talvez foi o que é virado pra lua, talvez. A minha segunda dica é: escreva. Escrever? Escreva. Por quê? Porque conforme você vai escrevendo, você vai tendo habilidades. Isso não é uma dica para redação, é uma dica para tudo. Por que escrever? Porque assim, eu comecei a criar um blog, eu não estou indicando que ninguém saia criando blog e tal, saia escrevendo feito doido. Não, até é uma boa opção, quem tiver a ideia, tá?
Ano passado eu inventei o meu blog e toda semana eu escrevia 1 ou 2 posts. Lá eu ia lá, colocava textos. E o que acontece? O blog, pra eu escrever, eu tinha que pesquisar. Até porque eu não ia escrever uma coisa qualquer, inventar uma coisa da cabeça, botar lá e tal, e as pessoas iam seguir. Não, então não era bem isso. Então o que eu fazia? Eu pesquisava. No que eu pesquisava um assunto, eu ia lá abrir outro assunto. E aí eu pesquisava fontes para que eu tivesse um bom texto para dar para os meus leitores. E disso eu fui obtendo o hábito da escrita. Claro, eu não sou a melhor escritora do mundo, mas assim, eu ia lá, eu não queria que meus leitores vissem uma coisa feia, sem nexo, sem fundamento, e eu fazia pesquisas para que eles tivessem informações plausíveis, e também se isso me deu o hábito de praticar, mesmo que fosse digitando, mas assim, eu procurava digitar sem fazer abreviaturas, então aquilo ali foi uma coisa que particularmente me ajudou a aprender a escrever também melhor. Como eu estava estudando para concurso, a gente via raciocínio lógico. E cara, eu vou ser sincera com vocês. Claro, matemática cai e realmente você tem que estudar matemática. Mas uma coisa que é muito boa para uma boa prova de matemática é raciocínio lógico. Se você tiver um bom raciocínio lógico, com certeza você vai fazer uma boa prova de matemática. Por quê? Porque entre português e matemática, não sei porque, eu nem sei como funciona. Eu tenho tenho um apego maior à matemática, mas eu acertei menos questões em matemática do que em português. Português eu não me recordo bem, mas eu lembro que quando eu estava fazendo minha correção, eu acertei bem mais questões de português do que de matemática. E quando saiu o resultado final, acho que pela questão do peso de cada questão, minha nota de matemática foi bem maior do que a de português. Ambas foram boas? Foram. Mas a minha de matemática, que eu acertei menos, foi a que teve um peso maior. Por quê? Porque a maioria que tem um peso grande, não sei se eu tô falando besteira, me corrijam se eu estiver errada, mas a maioria que tem um peso maior envolve muito raciocínio lógico. Por quê? Porque o Enem é voltado para questões de raciocínio da vida, do dia a dia, cotidiano. Claro, tem aqueles triângulos meio doido, mas às vezes tem uma questão ali facinha, cara, que eles te dão. Então, basicamente isso. Minha segunda dica é: tente resolver coisas de raciocínio lógico, faça pesquisa se tiver mais voltado para essa área de português, matemática, tal. Pega as provas anteriores, sai resolvendo questões. Ah, não sei. Vai lá, pega o gabarito então e marca tudinho. Pega as questões antigas das outras provas, deixa só as certas marcadas e lê a pergunta. E lê a pergunta, lê a resposta, lê a pergunta, lê a resposta. Porque pelo menos ali, se cair uma questão parecida, tu vai lembrar que a resposta certa era aquela. Se não tiver uma coisa muito a ver, mas se tiver mais parecida possível, se cair uma questão parecida, que sempre cai. Se cair uma questão parecida com de 1965, não, gente, tô exagerando, uma de 1999, sei lá, que foi quando começou o Enem, ou se cair uma pergunta parecida com uma de 2012, pô, tu vai lembrar, cara, eu já vi essa questão, mas eu lembro que a certa não tinha nada a ver com isso daqui. Botando na sua cabecinha que vai cair coisas parecidas, sim. Se tu resolver questões, tu vai ter uma possibilidade muito maior de acertar alguma questão no Enem. Uma coisa que me ajudou muito, muito mesmo, foi as questões das provas anteriores. Aí vocês vão me perguntar, mas como, se tu disse que nem estudou? Não, realmente eu não estudei. Mas o que eu fiz? Eu baixei, acho que cerca de uns 20, ou talvez é exagero, mas eu baixei bastante aplicativo de provas do Enem no meu celular. Então, quando eu não tinha nada pra fazer, quando eu tava ali num cursinho, quando eu tava no trabalho, na hora do intervalo, eu ia lá, tava sem internet. A maioria dos aplicativos, ainda bem que a maioria dos aplicativos não precisa de internet. Então, o que eu fazia? Eu ia lá, pegava o celular e digo, rapaz, vou responder aqui mesmo umas 2 questões. E pegava ali o celularzinho, respondia 2, 3 questões. Ah, é pouco? É, mas me ajudou. Pelo menos eu li umas 3 questões que talvez possam ter me ajudado a me interagir de novo a um assunto que eu não tinha visto, entendeu? Meio que tá sacando as ideias. Então, responde 10 questões por dia, responde 20 questões por dia. Ah, mas eu nunca estudei sobre esse assunto, então eu não vou responder. Cara, então pega lá o gabarito. Se o gabarito, tu marca uma qualquer, marca D. Se o gabarito na hora for rapaz, eu nunca estudei, mas agora eu já sei a resposta. Tu nunca estudou, mas já sabe a resposta da questão. Tu já sabe com o que tem a ver aquela questão. Então é mais ou menos isso. São 3 dicas, eu acho que eu acabei falando mais do que isso, o vídeo vai ficar um pouco extenso, desculpa. Mas são algumas dicas minhas que me ajudaram a passar no Enem, graças a Deus. E se você não estudou, não teve tempo, teve agonia, claro, vá atrás do seu sonho, não faça um curso qualquer por fazer.
Eu tentei durante 5 provas, tô hoje em dia numa boa faculdade federal. Então é isso, gente, não desista dos seus sonhos, estude. Dá seu joinha se você gostou do vídeo, deixa aqui nos comentários alguma coisa. Ah, tu fala muita merda? Beleza, deixa nos comentários. Ah, tu fala não sei o que? Beleza, mas se inscreve no canal, tá bom? Porque aí às vezes a gente vai discutindo e tal, é sempre bom uma crítica construtiva. E é isso, eu vou ficando por aqui, acho que eu já falei demais, já tá escuro. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Pelo menos eu sei que hoje em dia eu tô numa faculdade, vai que minhas dicas dão certo pra você. Depois você passa na faculdade, você vai voltar aqui e dizer, ó, aquela dica que tu me deu foi antes da prova, mas valeu a pena. Vai lá que num blog rapidinho, começa a postar todo dia, até antes da prova, que tu vai aprender a escrever. Gente, não faça isso. Não, ou faço, não sei. Então tá bom, eu vou ficando por aqui, um super beijo. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Eu nem sempre falo disso, acho que é meu primeiro vídeo falando assim, mas enfim, deixa seu joinha. Eu vou ficando por aqui, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!